Olá, sou o acadêmico Jefferson do 7º período em licenciatura em matemática e esse trabalho consiste em falar sobre a temperatura, calor e a primeira lei da termodinâmica. Temperatura. Temperatura é uma grandeza relacionada com nossas sensações de calor ou frio. É medida usando um instrumento conhecido como termômetro, que contém uma substância com a propriedade mensurável, como comprimento ou pressão, que varia de forma regular quando a substância é aquecida ou resfriada. Termodinâmica. Um dos principais ramos da física e da engenharia é a termodinâmica. O estudo de energia térmica também é conhecido de energia interna dos sistemas, e um dos conceitos centrais da termodinâmica é a temperatura. Pois bem, desde a infância a gente já sabe um pouco da temperatura. Por exemplo, algo que está no fogo está quente, portanto não podemos nos aproximar dela. A temperatura também é usada para conservar certos tipos de alimentos, como peixe e carne. Um exemplo disso é a geladeira. Para a conservação desses alimentos, temos que utilizar uma temperatura abaixo. E a temperatura é uma das 7 grandezas fundamentais do sistema internacional. Os físicos medem a temperatura na escala de Kelvin, cuja a unidade é de Kelvin de K. Usa K como nomenclatura. Existe uma temperatura inferior. Essa temperatura limite é tomada como zero na escala Kelvin de temperatura. Também há uma temperatura superior. Essas podemos medir uma certa temperatura que é incalculável. A temperatura ambiente está em torno de 290 Kelvin ou 290 K. Quando o universo começou há cerca de 13,7 bilhões de anos, sua temperatura era na ordem de 10 elevado a 39 K. Ao se expandir, o universo esfriou e hoje a temperatura média é de aproximadamente 3 K. Porém, a Terra, essa temperatura é um pouco maior, graças ao Sol, que mantém uma temperatura ideal para nosso convívio, para nossa sobrevivência no planeta. A lei zero da termodinâmica. As propriedades de vários objetos mudam consideravelmente quando são submetidos à variação de temperatura. Quando a temperatura aumenta, o volume de um líquido aumenta. Uma barra de metal fica um pouco mais comprida. A resistência elétrica de fio aumenta e o mesmo acontece com a pressão de um gás confinado. E quaisquer dessas mudanças podem ser usadas como base de um instrumento que nos ajuda a compreender o conceito de temperatura. E um engenheiro habilidoso poderia, com essas informações, construir esse instrumento. Um termoscópio, sensível à variação de temperatura, porém não mostra o valor de variação. É expresso pela lei zero da termodinâmica. Se dois corpos, A e B, estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo T, então A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, foi o que nós dissemos agora há pouco atrás. Um termoscópio pode ser feito utilizando esses parâmetros para medir e assim podemos construir um termômetro através disso. Eu posso delimitar que T seria a massa do termoscópio, A uma massa e B outra massa. Uma vez que essas três estejam em equilíbrio térmico entre si, assim temos uma temperatura que podemos mais adiante podermos fazer um termômetro. Todo corpo possui uma propriedade chamada temperatura. Quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, suas temperaturas são iguais e vice-versa. Medida da temperatura. Vamos primeiro definir a medida da temperatura na escala Kelvin, para em seguida calibrar um termoscópio e transformá-lo em um termômetro. Para isso vamos usar o ponto triplo da água, por questão técnica. Ou seja, ao colocarmos essas três massas em equilíbrio, podemos assim denominar fazer um termoscópio um termômetro. Água, gelo e vapor d'água podem coexistir em equilíbrio térmico para apenas um conjunto de valores de pressão e temperatura. E por acordo internacional, foi atribuído o ponto triplo da água, o valor de 273,16 K, como temperatura padrão para a calibração de termômetros. T3 é igual a 273,16 Kelvin. O acordo também estabelece que o valor de Kelvin como 1 dividido para 273,16 dá a diferença
entre zero absoluto e a temperatura do ponto triplo da água. As escalas Celsius e Fahrenheit. Até agora consideramos apenas a escala Kelvin, usada apenas pelos cientistas e quase todos os países do mundo. A escala Celsius é a escala mais usada no dia a dia, porém a Fahrenheit é mais utilizada nos Estados Unidos. A temperatura na escala Celsius são medidas em graus, e 1 grau Celsius tem o mesmo valor de um numérico que um Kelvin. A temperatura do grau Celsius é definida pela equação Tc igual a T menos 273,15 graus, onde Tc é a temperatura em graus Celsius. E a temperatura do grau Fahrenheit é definida pela equação Tf de temperatura Fahrenheit igual a 9 × 5 Tc de temperatura Celsius mais 32 graus. E aqui podemos ver uma tabela de comparação entre grau Celsius e grau Fahrenheit. Por exemplo, ponto de ebulição da água em grau Celsius é 100, em grau Fahrenheit 212. Temperatura normal do corpo é de 37 graus Celsius e 98,6 graus Fahrenheit. Temperatura confortável é de 20 graus Celsius e 68 graus Fahrenheit. Ponto de congelamento da água em grau Celsius é de 0 e em grau Fahrenheit é de 32. E o zero na escala Fahrenheit é mais ou menos a menos 18, que isso corresponde em Fahrenheit a 0. Daniel Teixeira Maciel, estou fazendo um trabalho sobre dilatação térmica e absorção de calor. A dilatação térmica acontece quando há um aumento de temperatura. Com isso, o corpo tende a aumentar o seu volume. Isso acontece devido às moléculas presentes se agitarem com o aumento da temperatura. Então, as moléculas aumentam a distância entre si. O processo de dilatação térmica pode acontecer quando um corpo está em estado gasoso, líquido ou sólido, com mais facilidade em formas mais simples nos sólidos. O ferro é um material bem usado nesse processo. Percebemos com facilidade o aumento de seu tamanho. Em incêndios, os ferros dos trilhos de trem, essas estruturas sofrem deformações por causa do aumento da temperatura. Além dos trilhos de trem, também é possível notar a dilatação térmica quando se esquenta uma barra de ferro para modificar a sua forma ou estrutura. Uma barra de ferro, quando se esquenta ela, você estica ela tanto que faz uma espada ou faz uma faca. Em fundição é muito comum utilizar o aquecimento para se moldar uma estrutura de ferro. Dilatação térmica dos líquidos. A dilatação de um líquido colocado em um recipiente ocorre da seguinte ordem. Primeiro, o recipiente esquenta e seu volume aumenta. Depois, o líquido esquenta e seu volume aumenta. Então, o líquido transborda, pois seu volume aumenta mais do que o recipiente. A dilatação real da água é o resultado da soma que está dentro do recipiente, mais aquela quantidade que transbordou. O volume da água aumenta junto com o volume do recipiente. É bem fácil fazer uma experiência dessa esquentando a água. Se encher um recipiente cheio, né, de água e colocar a esquentar, é provável que essa água vai, antes dela ferver, é claro que já vai estar em processo gasoso, ela vai transbordar e vai entornar. Ou seja, nela esquentar, ela se aumenta o volume mais do que o recipiente o qual ela está dentro. A dilatação térmica está em quase todo lugar, devido à mudança de temperatura. Encontramos com facilidade em construções, como uma ponte, prédios, entre outros. Portanto, construções de grande porte são utilizadas juntas de dilatação, que variam de 20 a 150 milímetros. Essas juntas são para o concreto expandir com o aumento da temperatura e a construção não sofrer nenhum dano no decorrer dos anos. Vamos dizer assim, é uma construção
um prédio ou qualquer uma construção bem ampla, ela recebe muito calor. E aí, devido a uns dias quentes, mesmo os dias frios, aí o concreto ele trabalha. Então, se não tiver essa junta de dilatação, ele pode dar trincas, rachaduras e até mesmo vier abaixo a demolição, vamos dizer assim, né? As imagens abaixo mostram um material muito bem utilizado na construção civil. À esquerda tem uma desempenadeira de aço e à direita o assentamento de porcelanatos, por exemplo. Quando se vai assentar um porcelanato ou mesmo uma cerâmica, essas juntas que essa desempenadeira causa é justamente para a dilatação do concreto, dessa massa. Se fazerem essas juntas sem essa dilatação, quando você assenta uma cerâmica em cima de um plano, sem estar com esses crivos, vamos dizer assim, esses sugos, essa cerâmica ou esse porcelanato, ele pode chegar a escapar. Já teve muitos relatos de que ela escapa devido ao aquecimento que ela causa, e é onde ela escapa, ela quebra e dá muitos danos ao proprietário. Geralmente é mais em prédios, até mesmo nem é só esse fator, né? Devido ao tremor, porque querendo ou não, o prédio ele treme, né? É devido a outros fatores também, mas um é sobre o aquecimento. O aquecimento ele causa muito escapa várias cerâmicas e porcelanato. De preferência o porcelanato que tem menos aderência, né? A cerâmica ela tem mais aderência, então ela não se escapa tanto. Agora o porcelanato ele tem que ser feito um sugo muito bem feito e assentado muito bem com qualidade. Agora eu vou falar sobre absorção de calor. Como qualquer forma de energia, o calor pode ser medido pelo trabalho que é capaz de realizar. Dos trabalhos realizados pelo calor, o mais fácil de medir é a variação de temperatura provocada em determinada substância padrão. Dois ou mais corpos com temperaturas diferentes, formando um sistema isolado, tendem a atingir uma mesma temperatura. Quando isso ocorre, costuma-se dizer que esses corpos trocam calor. É bem, vamos dizer assim, simples. Quando você aquece uma água e deixa ela aí ao ar livre, vamos dizer assim, querendo ou não, o ambiente em que ela está, se é numa cozinha, num quarto, ou um banheiro, ou qualquer lugar que ela esteja, esse recipiente, ela tende a esquentar o ambiente uma proporção. Aí, com o passar do tempo, ela vai se resfriando e o ambiente em si vai chegando ao normal, até que os dois se equilibrem. A água chega à temperatura normal dela e o ambiente também ele chegue à temperatura normal dele. Essa troca de calor que está falando. Para que haja troca de calor, é preciso que ele seja transferido de uma região para outra através do próprio corpo ou de um corpo para outro. Existem 3 processos de transformações de calor: a condução e a convecção, que dependem do meio material onde se realizam, e a radiação, que é precisamente de fótons que não precisa de meio para realizar. Como a física está interligada diretamente na construção civil, mais um exemplo. Como a absorção de calor também na construção civil. Fissuras na fachada do prédio, nesse à esquerda, quando se faz uma construção que bate a última laje, vamos dizer assim, depois da laje, quando faz o remate, geralmente, em muitos casos, se vê essas fissuras. Esse outro à esquerda também, uma casa normal, mas essas fissuras no pé da laje, é falar do pé da laje. Quando você faz a laje, depois da laje você entijola mais uma parte para fazer o telhado embutido. Isso ocorre muito porque como a laje ela precisa de tempo de cura, então você vai ter que deixar ela o mínimo 15 dias
21 dias para secar, mas o mínimo 15 dias para depois você entijolar para cima, né? Para você mexer para cima da laje. E com isso, ele tende a não secar, a não dar aquela liga, porque a absorção de calor é tanto da laje que ela não consegue absorver quando você vai entijolar. Então, o ideal nesse caso aí seria umedecer bastante essa laje, bem molhada mesmo, fazer uma massa muito bem molhada, bem mole, vamos dizer assim, para o assentamento da primeira fiada de tijolo. E observando que pode acontecer ainda de algumas fissuras, de na hora do reboco ter que fazer algumas correções. Se a temperatura de um sistema é maior que a temperatura do ambiente, como em ar, certa quantidade Q de calor é perdida pelo sistema para o ambiente para que o equilíbrio térmico B seja restabelecido. Se a temperatura do sistema é menos que a temperatura do ambiente, certa quantidade de calor é absorvida pelo sistema para que o equilíbrio térmico seja restabelecido. É bem fácil notar essa questão também, né? Se você aquecer uma água ou um outro líquido, colocar dentro da geladeira, é provável que o aquecimento dela vai aquecer um pouco a temperatura da geladeira, até que eles voltem à temperatura normal que a geladeira fornece. Conclusão. Percebemos que quando se fala em absorção de calor, notamos que está relacionado à energia, que é transmitida por várias fontes, sendo a mais comum o Sol, transmite calor de todas as formas. Percebemos também que devido à quantidade de calor que um determinado objeto recebe, ele pode se deteriorar. É bem notável, né? Na construção dos civis mesmo, isso é bem simples de se ver, né? O calor ele pode deteriorar bastante objetos em si na natureza. Por enquanto é só. Obrigado. A primeira lei da termodinâmica. Eu sou aluno, me chamo Orígenes José Gomes Lemos, tá? Sou aluno do 7º período de licenciatura em matemática. A primeira lei da termodinâmica é uma consequência direta do princípio da conservação de energia. De acordo com esse princípio, a energia total do sistema sempre se mantém constante, já que ela não é perdida, mas sim transformada. Na primeira lei da termodinâmica, usamos conceitos como a energia interna, calor e trabalho, que são pertinentes ao âmbito das máquinas térmicas, aplicações tecnológicas de fundamental importância para a termodinâmica. Né? Vamos relembrar aqui a equação fundamental da calorimetria, que é igual ao Q, que é calor, igual a M, massa, esse calor específico, vezes variação de temperatura. E o trabalho, né, que aqui é representado pela letra T, igual a pressão vezes variação de volume, em que o T nesse trabalho vai ser igual à letra W. Tá? As máquinas a vapor funcionam de acordo com a primeira lei da termodinâmica. Imagine uma máquina movida a vapor. Quando o fluido de trabalho dessa máquina, o vapor d'água, né, recebe calor de uma fonte externa, duas conversões de energia são possíveis. O vapor pode ter a sua temperatura crescida, em alguns graus, ou ainda pode expandir-se e mover-se os pistões dessa máquina, realizando assim certa quantidade de trabalho. Variação da energia interna de um sistema termodinâmico corresponde à diferença entre a quantidade de calor por ele absorvida e a quantidade de trabalho que esse sistema realiza. Ou seja, é representado por essa fórmula aqui, em que a variação de energia interna é igual a energia interna final menos a energia interna inicial, que é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Ou ainda é igual a diferencial de energia interna menos diferencial de quantidade do calor menos a diferencial do trabalho. Então, o sistema, à medida que recebe um calor, ele aumenta a variação de energia interna e realiza um trabalho, em consequência.
Um gás, por exemplo, né? Vamos imaginar agora aqui nessa figura, pode trocar energia com o ambiente por meio de trabalho. O trabalho realizado por um gás, ao se expandir ou ao se contrair do volume inicial para o volume final, é dado por essa fórmula aqui, da integral. Também nós podemos calcular a integral do trabalho, a diferencial do trabalho. Tá? Ou a integral da pressão vezes volume, tá? A diferencial do volume. Então, aqui que variando entre o volume final e o volume inicial. Né? A integração é necessária, porque a pressão pode variar durante a variação do volume. Tá? À medida que recebe o calor, esse gás se expande, ou à medida que não recebe o calor, diminui também. Então, há um trabalho externo ou interno. Tá? Vamos comentar sobre isso. Então, o que é energia interna? O que é o calor? O que é o dado, o trabalho? E essa variação de energia interna na primeira lei, em que nós temos a fórmula, né, como já foi falado. Fala que a variação de energia interna é igual a energia interna final mais energia interna inicial, que é igual ao calor menos o trabalho. A energia interna é a energia interna do material, que depende apenas do estado do material, temperatura, pressão e volume. O calor, o que é a energia trocada com o ambiente, na forma de calor. Quando o calor é positivo, o sistema absorve calor. Se o sistema está recebendo e ele está absorvendo. E é negativo se o sistema cede calor. O trabalho é a energia trocada com o ambiente na forma de trabalho. O trabalho é positivo se o sistema realiza trabalho, como no pistão lá da máquina a vapor. Se ele realiza, então é positivo, sobre o ambiente. E negativo se o ambiente realiza trabalho sobre esse sistema, se não estiver realizando trabalho. Que dado depende dos estados intermediários do processo, né? O calor e o trabalho. A variação de energia interna depende apenas do estado inicial e final, tá? Não dos estados intermediários. Ou seja, a variação de energia interna será positiva se a temperatura do sistema aumentar. E essa variação de energia interna será negativa se a temperatura, consequentemente, diminuir. O calor será positivo se o sistema absorver o calor do meio externo. O calor será negativo se o sistema ceder calor ao meio externo. E o trabalho será positivo se o sistema se expandir, realizando trabalho sobre o meio externo. E o trabalho será negativo se o sistema se contrair, recebendo trabalho do meio externo. A primeira lei da termodinâmica pode ser aplicada a vários casos especiais. Tá? Nós temos os processos adiabáticos, em que o calor é zero. Ou seja, nós jogando na fórmula, nós vamos ter uma variação de energia interna negativa, em que o calor é zero, né? Em que a variação de energia interna teremos um trabalho negativo. Né? Ou seja, ele não vai realizar porque não está recebendo calor. Processo a volume constante, em que o trabalho é zero, que a variação de energia interna é igual à quantidade de calor. Ela não realiza o trabalho. Processo cíclico, em que a variação de energia interna é zero. Então, tanto o calor como o trabalho são iguais. Tá? As expansões livres, em que tanto o trabalho como o calor, como essa energia interna, é tudo zero. Então, não realiza nenhum tipo de trabalho. Mecanismo de transferência de calor. Agora, a transmissão do calor é um fenômeno bastante rotineiro, aparecendo de várias formas em nosso dia a dia. A transferência de calor consiste na troca entre a energia térmica de dois corpos, sendo o corpo mais quente para o mais frio. Existem três formas de transmissão de calor, sendo por condução, convecção ou radiação. Por condução. Se pegarmos um hambúrguer, por exemplo, em uma chapa, no momento em que colocamos o hambúrguer em uma chapa quente, ao entrarem em contato, as moléculas de calor da chapa serão transferidas para o hambúrguer, até que todas as moléculas desse estejam aquecidas. É uma transferência de calor dessa chapa para o hambúrguer, fazendo com que o meio seja cozido, frito, né? Condução. Mesmo explicando aquele fenômeno que aconteceu lá da chapa do hambúrguer.
Considere uma placa de área A e de espessura L, cujos lados são mantidos a temperatura Tq e Tf, por uma fonte quente e uma fonte fria. Seja que o calor, né, a energia é transferida na forma de calor através da placa, do lado quente para o lado frio, como está aqui na figura, em um intervalo de tempo T. As experiências mostram que a taxa de condução, a energia transferida por unidade de tempo, é dada por a quantidade de calor, né, sobre o tempo, em que podemos escrever de outra forma, que é uma constante vezes a área, vezes Tq, menos Tf, tá? Menos Tc, desculpa, sobre L, tá? Que é a espessura da placa aqui no caso. Em que K, a quantidade térmica, é uma constante que depende do material que é feito a placa. Um material que transfere facilmente energia por condução é um bom condutor de calor e tem um alto valor de K. Então depende de como é, se ele é um bom condutor ou não. Tá? Resistência térmica, já vamos falar um pouquinho. Se você está interessado em manter a casa aquecida, né, nos dias de inverno ou conservar a cerveja gelada em um piquenique, você precisa mais de maus condutores de calor do que bons condutores de calor, né, que são R. E a espessura R é definida então. E R é igual diretamente a espessura sobre a constante K, né? Em que esse R, se são bons condutores de calor, em que depende muito, igual as mantas das casas, né? Eles são mau condutores de calor, em que a caixa térmica já é um mau condutor de calor. Já o ouro, o zinco e a prata são bons condutores de calor. Por convecção. Convecção se dá através de um fluido, sendo a transmissão decorrente do movimento do próprio. Quando o fluido fica aquecido, ele se expande e, por consequência, se torna menos denso. Por conta disso, um fluido aquecido se eleva. Esse é o motivo que explica a forma correta de instalação de um ar-condicionado. Deve ser em um local alto, pois o ar frio tende a descer, refrescando melhor o cômodo, e o ar quente tende a subir. Convecção está presente em muitos processos naturais. Por exemplo, nos pilotos de asa delta, como os pássaros usam as térmicas, correntes de convecção de ar quente, para se manterem no ar, por mais tempo no ar. Grandes transferências de energia ocorrem nos oceanos, pelo mesmo processo, as massas de ar quente nos oceanos. Finalmente, no Sol, a energia térmica produzida por reações de fusão nuclear é transportada do centro para a superfície, através de gigantescas células de convecção, nas quais o gás mais quente sobe pela parte central da célula e o gás mais frio desce pelos lados. Por radiação. A irradiação funciona por meio das ondas eletromagnéticas, podendo ser chamadas de ondas de calor. Diferentemente da combustão e convecção, a irradiação pode acontecer no vácuo, pelo fato das ondas eletromagnéticas terem a capacidade de se propagar no vácuo. O Sol é literalmente um dos maiores exemplos de radiação, através dos raios solares que incidem no planeta. Aí tem as formas da radiação. A taxa de radiação com a qual o objeto emite energia por radiação térmica é dada por P-rádio, em que é igual a essa sigma, esse é uma letra grega, verso 4, vezes área, vezes T4, T elevado a 4, em que o sigma tem esse valor de 5,67,04 vezes 10 a menos 2, dá watts por metro quadrado, vezes K4. É a constante de Stefan Boltzmann, né? Outra letra grega, né, que é o φ, é a emissividade da superfície do objeto. A é a área da superfície e T é a temperatura da superfície em kelvins. Tá? A taxa de PABS, com a qual o objeto absorve energia da radiação térmica do ambiente, quando esse se encontra a uma temperatura uniforme, T ambiente, é dada por a sigma vezes o inverso 4, vezes a área, vezes a temperatura elevada ao quadrado ao ambiente. Tá? Essa é a fórmula também que vai ser usada no exercício. As nossas referências.
bibliográfico, nós usamos o Hardy, tá? E aqui tem a referência do Hardy da internet.